Boa tarde, meu nome é Carlos Nobuo, sou consultor da Bentley. Eu atuo basicamente na área do MicroStation e hoje a gente vai falar um pouco sobre quantificação e relatórios no MicroStation Connect. Para quem ainda não mexeu no Connect, essa é a tela inicial do produto, se é a primeira vez que você abre, com vídeos de exemplo na esquerda, alguns cursos rápidos aqui na área central e notícias na coluna da direita. Nesse link azul, a gente começa a nossa sessão de trabalho. Eu vou criar um arquivo novo, vou fazer uma apresentação utilizando o produto do zero. Então eu vou clicar aqui no ícone de criação de um novo arquivo. Vou localizar o diretório que eu reservei para essa apresentação. E vou criar um novo arquivo DGN, chamar de relatórios. Temos um arquivo novo, vazio, sem nenhum elemento. Primeiro eu vou verificar em que unidade de trabalho esse arquivo está configurado. Então vou aqui no menu File, verificar as setagens do meu arquivo, especificamente do meu arquivo de desenho. A unidade está em metros, adequado para essa apresentação. Colocar duas casas depois do ponto decimal. E vou voltar para o meu desenho. Bom, a ideia é quantificar elementos gráficos simples, tá? Em outro momento a gente pode falar de quantificar itens, né? Nessa apresentação eu vou me basear em elementos gráficos normais do MicroStation. Para isso eu vou criar um nível, vou chamar de cercas e vou configurar as propriedades desse nível. Vou usar um estilo de linha, uma espessura um pouquinho maior. E já vou tornar esse nível ativo. Pronto. A ideia então é ter alguns elementos gráficos simples que a gente possa quantificar, né? No caso eu vou desenhar alguns polígonos, vou usar o meu AcuDraw, que vamos usar alguns valores redondos para a gente poder identificar na quantificação com facilidade. 5 metros por 2 metros. Posso copiar isso. E posso também usar elementos lineares, por exemplo, uma Smart Line. Ok? Só para teste, eu vou voltar ao meu nível padrão e vou desenhar alguma coisa que não deve aparecer na contabilização, tá? Vou colocar alguma coisa maior. Tá. Então a ideia é contabilizar esses elementos verdes que estão localizados no nível cercas. Esse elemento branco está no nível default, não deve aparecer no relatório que eu vou gerar. Então, eu vou entrar aqui no Analyze e vou ativar os meus relatórios. Não tenho nenhum relatório preparado, vou criar um. Digamos que eu esteja criando uma categoria de relatórios de terrenos, por exemplo. E dentro dessa categoria eu vou criar meu primeiro relatório, chamado de cercas. Aqui do lado direito,
Eu vou pesquisar todos os elementos que estão no meu modelo, no meu arquivo ativo. Nesse exemplo, eu não tenho referências, não tenho células, são elementos simples. Aqui embaixo no Item Types, eu vou procurar os tipos de elemento que eu quero incluir na minha pesquisa, na minha quantificação. Se você ficar em dúvida em quais são os tipos, é só encostar o cursor no elemento que você vê que a gente tem shapes e line strings. Aqui ele já está carregando. Eu vou selecionar elementos DGN, então aqui line strings e shapes. Eu vou selecionar line strings e vou adicionar mais um item. Vou selecionar shapes. Estou procurando, estou pesquisando por esses dois tipos de elemento. Como eu só quero procurar nesse nível de cercas, eu vou estabelecer um filtro. Esse filtro vai ser, vou selecionar a propriedade dos elementos na categoria geral, que é o nível, level, e esse nível vai ter que ser o nível cercas. Então, se vocês olharem aqui, eu estou procurando por line strings e shapes que estejam no nível cercas. Então, eu devo conseguir localizar esses três elementos e não o elemento branco. Então, minha pesquisa já está definida, né? Eu vou abrir meu relatório de cercas e vou estabelecer o que eu quero mostrar no meu relatório. Então, vou adicionar minha primeira coluna. Vou fazer um relatório bastante simples. Eu quero, a princípio, só para facilitar verificar o dado de cada elemento, eu vou procurar aqui o Element ID. O Element ID é um número que carimba cada elemento do MicroStation. Cada elemento do seu arquivo gráfico tem um Element ID único. Então, só para identificar o elemento. Não é uma informação que normalmente a gente coloca em relatórios, é só para a gente entender a, a relação entre cada elemento e a linha da tabela. O que eu estou atrás mesmo é da geometria dos elementos. Eu quero o comprimento total, quer seja um elemento aberto ou fechado. Ok? Então, eu tenho duas colunas. Eu vou sortear pelo Element ID. E vou deixar em ordem ascendente mesmo. Basicamente está pronto o meu relatório bem simples. A ideia é fazer uma apresentação didática, né? Então, estamos criando coisas bem simples, bem tranquilas. Ok. Aqui em cima tem um ícone para dar um preview. Eu tenho aqui três elementos e três comprimentos. Eu copiei o primeiro para o segundo, então ele tem o mesmo valor em metros. Esse outro ícone coloca no meu desenho como uma tabela. Antes disso, vamos estabelecer um tamanho de texto adequado. Vamos colocar alguma coisa um pouquinho maior aqui. 2 talvez. Só isso. Eu vou colocar a tabela no meu desenho.
Se eu quiser um jeito fácil de relacionar meus elementos com esses IDs, eu posso anotar meus elementos, procurar uma propriedade do próprio elemento. A gente faz isso colocando um field. E vou procurar de novo o element ID. Aqui é o 578. Esse é o 579. E esse é o 580. Vamos ver se alterando o elemento, se a gente altera a tabela, né? Então, simplesmente vou identificar esse elemento e vou alterar o comprimento desse último segmento para 10 metros. Então esse é o 580, não houve alteração. E aqui, se eu clicar com o botão da direita, eu não tenho a propriedade de atualizar minha tabela. Então vamos colocar de novo a tabela e entender o que aconteceu. Vou para os meus relatórios de novo. Na hora que a tabela é posicionada, na caixa de setagens, você precisa associar a tabela aos elementos. Se você não faz isso, você tem uma tabela estática. Então esta agora deve ser dinâmica. Veio com 18 metros porque eu acabei de criá-la. Vamos alterar novamente. Vamos pedir para atualizar. Agora eu tenho o meu refresh. Está lá 23 metros. Vocês estão vendo que eu tenho 3 elementos só. Aquele elemento que eu coloquei no nível default não faz parte dessa tabela. Se eu acrescentar um elemento, vou copiar esse, vai ganhar um ID diferente. Deixa eu atualizar minha tabela. Tem um elemento novo, com ID novo. Se eu deletar o elemento, posso atualizar de novo minha tabela. E a minha tabela atualizada. Vamos fazer mais um relatório. Eu quero agora, eu procurei por comprimento. Vamos ver se eu quisesse procurar por área, né? Então vou voltar para os meus relatórios. Vou criar um segundo relatório, que sejam lotes, por exemplo. Eu vou procurar, deixa eu criar um nível novo de novo, de lotes, usar uma cor diferente, linha cheia, ok. E vamos criar alguns elementos. Como eu vou procurar por área, dessa vez só valem elementos fechados, né?
Então vamos. Eu acho que eu não ativei. Tenho dois elementos. Então, vamos procurar pelo tipo shapes, polígonos. Vou filtrar pelo nível lotes. E vou colocar, como da outra vez, o ID dos elementos. E vou colocar a geometria, a área. Sorteamos pelo ID e está pronto. Colocamos, associando com os elementos, uma outra tabela. Vou alterar de novo os elementos e ver se a tabela se altera. Alterou aqui. Então, vocês podem ter várias tabelas de vários tipos de elementos diferentes. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com os tipos de elemento que você pesquisou, né? Por exemplo, se eu voltar ao meu lote de cercas e desenhar uma simples linha, 10 metros, e atualizar a minha tabela de cercas, ela não apareceu aqui. Por que não apareceu aqui? Porque eu incluí shapes e line strings. Como eu criei um segmento só, isso é uma linha, não uma line string. Eu teria que voltar ao meu relatório de cercas e acrescentar um tipo aqui dos tipos pesquisados. Linhas. Ok. E agora vamos tentar atualizar. Pronto. Um elemento a mais. O comprimento está aqui. Com isso, encerramos esse nosso rápido bate-papo. Estamos abertos a perguntas. Obrigada, Nobu. Já temos algumas perguntas aqui no nosso chat que eu vou ler para você poder responder. Tem uma pergunta se essas ferramentas servirão para o Power Draft Connect Edition também. Sim, estão no PowerDraft Connect também. A outra pergunta é se tem alguma forma dos elementos do mesmo layer serem contabilizados juntos. Nesse momento, eu não tenho uma forma de sumarizar os elementos, né, a quantidade aqui, né? Ela aparece só em linhas, né? Não é uma informação difícil de obter, né? Aliás, essa é uma dica. Se você quiser saber
comprimentos ou áreas somadas de vários elementos, basta selecioná-los, né? Vamos fazer com os verdes que tem mais. Tem aqui um, dois. Poderia selecionar por nível, né? As cercas. Se eu calcular a área deles, quando eu tenho um grupo selecionado, não, não era área, né? Eu quero comprimento. Deixa eu selecionar de novo. Comprimento. O MicroStation pergunta se eu aceito ou rejeito essa seleção. Eu aceito a seleção e vejo o resultado aqui. 61 metros. Que é a soma desses 4 valores aqui. Então, é uma informação relativamente simples de obter, né? Mas não tenho isso diretamente na tabela. Outra solução seria desenvolver uma macro em VBA para tentar automatizar esse processo de soma de propriedades geométricas de elementos de um determinado nível ou layer. Outra pergunta é, no caso de ser um arquivo 3D, poderá informar os volumes? Sim, sem problema. Outra pergunta é, tem como gerar uma coluna apenas de perímetro para diferentes tipos de item? É mais ou menos o que a gente fez aqui, né? No comprimento. Esse, no caso dos elementos fechados, por exemplo, o 579 aqui, é um bloco, é um retângulo. Esse é o perímetro dele. Eu poderia ter uma coluna de perímetro e uma coluna de área. Em alguns elementos ia aparecer só o comprimento, em alguns só a área. Perdão. Nos elementos abertos, só comprimento. Nos elementos fechados, poderia aparecer o perímetro e a área. Estamos aguardando aqui mais umas perguntas no chat. A dúvida aqui, mas seriam elementos de níveis diferentes, mostrando todos na mesma tabela? Pode ser. Vamos criar mais um nível. Então, vou criar mais um nível. Cercas 2, vai. Vamos colocar mais uma cor diferente. E vamos ativar. E vamos desenhar alguma coisa. 5 por 5. Tem mais de um, pelo menos. Vamos copiar. Voltamos ao nosso relatório de cercas, onde eu procurei por apenas um nível. Eu posso dizer que pode ser o nível cercas ou pode ser o nível cercas 1.
cercas 2. Então agora estou procurando por elementos que estejam no nível cercas ou no nível cercas 2. Vamos tentar atualizar nossa tabela. Pronto. Tenho mais elementos. Eventualmente, nesse momento, talvez fosse interessante adicionar mais uma coluna que me mostrasse o nível. Vou botar aqui na frente. Eu vou retirar o ID. Eu poderia sortear nessa coluna e poderia dizer que eu não quero que se repita se o nível for o mesmo. Vamos ver o que acontece. Pronto. Eu tenho em cercas 4 elementos, no nível cercas 2, 2 elementos. Mais uma pergunta aqui é: se for inserido elementos tipo line, line string, circles, arc, complex chain e spline, os perímetros são contabilizados todos numa mesma coluna? Sim, todos têm você tem que garantir duas coisas, né? Que elas estejam incluídos no relatório e que todos tenham a propriedade que você está procurando. No caso de comprimento, todos têm, né? Todos os elementos têm essa propriedade de comprimento. Outra pergunta é: no caso, ele cria diversas linhas para o mesmo layer, não há nenhuma forma disso ser contabilizado futuramente? Isso pode ser inserido na opção de relatório? Sim, espera-se que exista essa opção em algum momento. A outra pergunta é: a quantidade de linhas e colunas é limitada ou pode-se incluir todos os valores necessários para a apresentação de relatório? Eu não sei de nenhum limite, não. A princípio, você pode inserir qualquer quantidade de linhas e colunas. Bom, essas foram as perguntas até o momento. Eu não sei se alguém mais tem mais alguma dúvida ou alguma pergunta. Se não surgir nenhuma pergunta nesse momento agora, eu vou passar para vocês duas rápidas pesquisas, que uma é se vocês desejam algum contato da Bentley com relação ao MicroStation Connect Edition, simplesmente basta marcar X, sim ou não, e quando eu encerrar a sessão desse bate-papo online de hoje, vai aparecer uma pesquisa para melhoria contínua dos nossos próximos webinars. Lembrando que dia 14 e dia 19 nós teremos 2 bate-papos desse ao vivo, online, sobre o EcoSim Building Designer, um sobre importação de bibliotecas Revit e a outra sobre detecção de interferências. Nós aguardamos vocês. O link para inscrição também está nas nossas redes sociais e dentro do website da Bentley, na parte de eventos. Muito em breve, uma grande novidade é que o nosso site estará em português. Esperamos que isso aconteça agora para o final de dezembro, no mais tardar no início de janeiro, mas todos vocês vão ser avisados. Vai facilitar bastante aí as dúvidas e a pesquisa e a busca em português. Obrigado a todos, obrigado, Carlos Nobu, pela bate-papo de hoje, e uma boa tarde a todos. Não esqueçam de responder a pergunta, por favor. Obrigado.